aqui estou eu novamente, sendo seu instrutor no treinamento em técnicas de invasão. E nesta quarta aula do módulo de Linux para teste de invasão, vamos aprender literalmente a pedir ajuda no Linux. E como eu falei anteriormente, o Kali Linux ele é uma distribuição Linux, né? E um sistema Linux possui uma documentação interna fodástica. Para estudar Linux, precisamos apenas de um Linux. Tudo é documentado e todos os comandos, como fazer, a gente possui tudo na documentação interna do sistema, uma coisa muito completa. Então vamos explorar isso agora. Deixa eu iniciar aqui minha máquina virtual. Vou dar um start. Iniciando. Vocês vão ver o quão grande é a documentação do Linux. Root. Pois bem, aberto aqui. O primeiro comando de pedir ajuda que eu vou mostrar para vocês, para encontrar ajuda, né, informações, é o comando man, que nos traz manuais completos sobre determinado comando, ou arquivo de configuração, biblioteca, enfim, entre outros. E a sintaxe é muito simples, basta utilizar o man e o comando, por exemplo, o comando ls, man ls. E eu vou ter como resultado, né, o ls, list direct listagem de diretórios, conteúdo de diretórios, uma descrição, quais são as flags, né, os parâmetros, menos A lá, ele vai mostrar até mesmo arquivos ocultos, -b, -c, ou seja, temos um manual completo do comando, né? Tudo que a gente já saber sobre o comando está aqui. E para fechar o manual, basta apertar a tecla Q de kit, que vai fechar. Por exemplo, o man pwd, informações do... Ó, ele vai printar o diretório atual, como a gente viu, vai mostrar na tela, né? Dá o quê? Man cd. Opa, é um comando interno, né, no caso. Man ifconfig, é um comando de rede. Configurações de interface. Então, a gente vai ter todas as informações aqui. Vou dar um kit e... Enfim, esse é o comando man, é simples, o uso dele é simples. Ele vai puxar, nos trazer uma página de manual num determinado comando, arquivo de configuração, como eu falei. E esses arquivos do man, eles ficam, se eu não me engano, né, esses arquivos de... esses manuais, né, esses arquivos ficam em CD, vou navegar até lá, né, user share man, é aqui mesmo, vou dar um ls, e aqui ó, aqui estão os arquivos, né, a gente vê que ele está separado por níveis, por exemplo, man 6, man 7, 8, é que os arquivos, as páginas de manuais no Linux, elas são separadas por níveis. Por exemplo, se eu não me engano, o nível 1 é programas executáveis, né, comandos executáveis. Se eu acessar aqui o main 1, são todos os programas executáveis. Tem bastante programas. Voltei, dá um ls. O main 5, o nível 5 é arquivos de configurações. Também temos o nível 2, que são chamadas do sistema, e o 9, que são rotinas do kernel. É bem os mais grandes, assim, né, que são já a parte de kernel do sistema. E se a gente quiser ver isso em detalhe, a gente pode dar um man, deixa eu limpar a tela aqui antes, a gente pode dar um man no próprio comando man. A gente vai trazer as opções dele, e vamos ter aqui, ó, e aqui vamos ter esses níveis, né, uns são executáveis, chamadas do sistema, livrarias, arquivos especiais, ó, kernel, rotinas do kernel, como eu falei, sistemas, comandos de administração do sistema, que são comandos geralmente usados pelo usuário root, né? Enfim,
Temos bastante informação aqui. Vou dar um quit para sair. E como a gente viu, tá em inglês, né? Até porque o meu Linux ele tá em inglês, eu citei. Talvez se você botou em português aí, provavelmente venha puxar esses documentos em português. Mas existe um parâmetro, que é o parâmetro "-l", que é para puxar um pacote de línguas, né? Por exemplo, ptbr e o comando ls. Eu não vou puxar aqui porque eu não tenho, né? Mas caso você faça o download desse pacote de manuais em português, com o parâmetro "-l", você pode abrir o arquivo referente à língua portuguesa. Mas fica a dica de você praticar o inglês, porque essa área, né, o TI como um todo, é primordial, um diferencial ter o inglês. Então é bom para praticar também, porque o inglês dessas páginas é um inglês bem técnico, é legal de ler, enfim, bem tranquilo. E caso você queira contribuir até mesmo com a tradução, por exemplo, os pacotes, as main pages em português, né? Alguém traduziu, alguém voluntariamente traduziu e fornece lá na comunidade. E caso você queira ajudar a comunidade, traduzindo também, você pode dar aqui main, o nível 7, undocumented. Você pode abrir aqui e vai ter informações, né, de como você pode ajudar, onde que você tem que fazer para ajudar, aonde você entra e tal, para traduzir e mandar suas traduções para lá. Então, fica a dica para vocês. Deixa eu limpar aqui e vou dar um CD para ir para minha pasta home. Vou limpar novamente. Agora vamos ver um outro comando, que é o comando apropos. E ele é um comando que utilizamos quando não sabemos qual documentação acessar, né? Por exemplo, eu sei do ls, ele lista. Mas, por exemplo, eu não sei do ls, eu quero listar, mas eu não sei do comando ls. Então, por exemplo, eu sei que o comando nano é um editor também. Mas eu não sei como explicar. Eu não sei que eu quero. Eu não sei o comando, eu não sei qual a documentação acessar. Por exemplo, eu quero editar um arquivo. Eu não sei. E eu quero usar um nano, um editor, por exemplo, nano. Eu não sei main nano, eu não sei o nano, não conheço o nano. Então eu posso utilizar o apropos para fazer uma busca. Por exemplo, apropos editor. Vou buscar por coisas de editor. E vai ter aqui, ó, vai vir um programa para editar texto. Ou seja, encontrei diversos editores de texto, coisas que eu posso usar como editor. Ele pega aquela palavra-chave que eu passei, editor, e vai varrer todas as páginas de manuais. E aonde ele achar no conteúdo editor, ele vai apresentar na tela. Notepad, um editor tal, enfim. Ele vai fazer essa busca, né? Deu para entender? Ó, list. Provavelmente vai ter o ls aqui em algum lugar. Para listagem. Aqui, ó, ls. Eu pesquisei por list, né? Então ele vai trazer aqui, ó, ls, que ele vai lista diretórios e conteúdos. Enfim, o que eu precisar, eu posso utilizar o próprio, fazer listagem, como listar, como editar, edit, entendeu? E vai trazer informações desses manuais. A gente pode contar também, quando a gente fala em ajuda no Linux, com a flag, com o parâmetro "-h" ou help, ou dois menos help, que geralmente todos os programas no Linux, executáveis, programas fornecidos, até quando a gente escreveu os nossos próprios programas, seja nas mais diversas linguagens, scripts, eles possuem sempre um help, né, interno, que é geralmente a flag "-help" ou "-h". Por exemplo, o comando ls, eu posso botar aqui um "-help", que a gente vai ter uma ajuda rápida de uso. Por exemplo, como usar o ls. Não é um manual completo, né, mas vai ter essa ajuda. Alguns argumentos, parâmetros e tal e tal. Por exemplo, ifconfig help. O que é o ifconfig? Por exemplo, mkdir "-help. Ó, é para mkdir é para criar diretórios, alguns parâmetros, algum p, o p aqui como a gente viu e tal. Ou seja, a gente pode contar nos programas, né, sempre com a flag help. E por último, deixa eu limpar a tela aqui,
E por último, te mostrar o comando where is, que a gente utiliza esse comando para localizar aonde está o executável, né, o arquivo, por exemplo, o ls. Eu dou um ls aqui, beleza. Mas existe um executável que executa o ls. Então o where is ele vai nos mostrar onde está o executável, o código-fonte desse comando. Vai nos mostrar também o arquivo de configuração desse comando, a localização da página de manual desse comando e, enfim, outras informações. Por exemplo, where is ls. Ó, o ls, o executável dele está no /bin ls e o manual dele está lá, está aqui. Se eu der um cat para ver, não, se eu entrar aqui, né? Não, é um executável, opa. Se eu der um cat para ver o bin ls, a gente vai ter que o executável do comando, né? Enfim, where is pwd? Ó, o pwd tá aqui, o executável, o arquivo de configuração aqui e o manual dele aqui. Where is ifconfig? Where is man? Aumenta aqui o executável, o arquivo, os documentos, enfim, diversas informações do. Então esse aí é o where is. Caso a gente queira saber apenas onde está o binário, né, o executável, que a gente vai utilizar isso muito nos nossos scripts futuros, existe o comando with, por exemplo, with ls, with ifconfig, onde está o executável. Ele vai nos trazer apenas o executável, pwd, entre outros. E vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, creio que seja isso, né, na parte de ajuda no Linux. E cada vez vai ficar mais interessante. Creio. Então, vocês viram aí diversas possibilidades de aprender, né? Quando tiver alguma dúvida, consulta rápida, comando help, como localizar um binário, como localizar uma página de manual, como fazer uma busca com a Props quando quiser alguma coisa, editar, enfim. E cada vez vai ficar mais interessante o Linux, né? Quando a gente começar a escrever os nossos scripts para automatizar um processo em shell script, vai ficar muito divertido, assim. Agora talvez seja uma coisa meio maçante, assim, pô, isso. Mas quando a gente começa a pegar um processo, por exemplo, o processo de dar um ping lá no Google, um domínio, e quando a gente cria um script para fazer aquilo automático, e a gente executa esse script, pô, essa automatização é muito divertida de fazer e é um jeito bem legal de exercitar o pensamento, né? Então, o que eu te falo agora nessa etapa é, mesmo sendo um conteúdo maçante, pratica, entende esses comandos, o comando cd, o comando ls, porque quando você for escrever um script de automação, né, automatizar um processo, você vai pensar que eu posso dar um it aqui, posso dar um where is aqui. Então é bem interessante você saber esses comandos básicos, essa coisa básica do Linux. Então só um checklist para finalizar. O que a gente viu aqui foi o man, para a parte de pedir ajuda, né? Foi o man. Depois vimos a propos, o man para puxar o manual, para fazer a propos fazer uma busca de uma palavra-chave nos manuais. Depois também vimos, o que a gente viu depois? Man, a propos, a gente viu a flag também, help, ou -h presente nos softwares, né? A gente viu o where is para trazer onde está o binário, o manual, arquivo de configuração, e também o it, que nos traz somente o executável, né? Onde está o executável. Então apenas um checklist do que a gente viu nessa aula. Então, até a próxima. Valeu!